Ela diz que te ama. Vocês construíram uma vida juntos. Talvez até tenham filhos. Mas um dia você descobre a traição. Talvez tenha sido uma mensagem no celular dela, ou um amigo que viu algo. Ou ela simplesmente confessou. E agora você está se perguntando o que fez de errado, onde você falhou como homem, o que poderia ter feito diferente para evitar que ela buscasse outro cara. Essa sensação de fracasso é devastadora, eu sei. Mas e se eu te dissesse que você está olhando para o problema pelo ângulo errado? E se a traição dela não fosse sobre você, mas sobre algo mais fundamental na natureza feminina, que ninguém teve coragem de te explicar? Hoje vou te mostrar os 5 erros fatais que homens cometem ao lidar com a natureza feminina, especialmente quando se trata de fidelidade. E olha, alguns desses erros podem te chocar, porque vão contra tudo que te ensinaram sobre relacionamentos. Mas se você já passou pela dor da traição, ou quer se proteger para nunca passar, esse vídeo pode mudar completamente sua visão. A maioria dos homens traídos passa por um processo parecido. Primeiro vem o choque, depois a raiva. E então começa o ciclo interminável de autoquestionamento. Você provavelmente já se pegou pensando: se eu tivesse dado mais atenção, ou se eu tivesse percebido os sinais. Ou ainda se eu fosse mais interessante, mais atraente, mais rico. Aposto que você já revisitou cada momento do relacionamento buscando onde errou, onde poderia ter feito algo diferente. E enquanto você se tortura com essas perguntas, ela já seguiu em frente, talvez até feliz com outro cara. Esse ciclo de autoquestionamento é brutal. Você se sente um fracasso como homem. Sua confiança desmorona. Você começa a duvidar do seu valor. E o pior, você assume toda a responsabilidade pelo comportamento dela. E sabe por que você faz isso? Porque é mais fácil acreditar que você falhou do que aceitar a verdade sobre a natureza feminina que ninguém teve coragem de te contar. Aqui está a revelação central que vai mudar sua perspectiva. O problema não é o que você fez ou deixou de fazer, na verdade. São 5 erros fundamentais na sua compreensão sobre a natureza feminina que te deixaram vulnerável. Erros que a maioria dos homens comete sem nem perceber. Porque fomos todos programados com ideias românticas que não correspondem à realidade. Eu sei disso porque passei pelo mesmo, fui traído de forma humilhante e passei meses me culpando, achando que se eu tivesse sido homem o suficiente, aquilo nunca teria acontecido. Foi só quando entendi esses 5 erros fatais que consegui enxergar a situação com clareza e, mais importante, proteger meu coração e minha dignidade nos relacionamentos seguintes. O primeiro erro fatal que vejo homens cometendo é o que chamo de a ilusão da unicórnio. É aquela crença ingênua de que sua mulher é diferente de todas as outras, que ela opera fora das leis da natureza feminina. Você pensa: outras mulheres podem trair, mas a minha não. Ela é especial. E olha, esse erro é traiçoeiro porque se baseia no seu desejo legítimo de acreditar no amor verdadeiro. Deixa eu te dar um exemplo. Meu amigo Ricardo estava casado há 12 anos. Ele jurava que sua esposa era diferente, que tinha um relacionamento perfeito baseado em confiança total. Ele dizia coisas como: "Eu conheço a Maria. Ela nunca faria isso." Ele literalmente me falou uma vez: "Outras mulheres podem ser assim, mas a minha é diferente." 3 meses depois dessa conversa, descobriu que ela mantinha um caso com o chefe há mais de 1 ano. Quando você acredita na ilusão da unicórnio, você baixa sua guarda. Você ignora sinais de alerta. Você deixa de estabelecer limites saudáveis. E o mais perigoso, você constrói seu relacionamento sobre uma fantasia, não sobre a realidade da natureza humana. A consequência é que quando a realidade inevitavelmente se revela, o choque é devastador.
porque você não estava preparado. O caminho correto não é desconfiar de toda mulher, mas entender que todas as mulheres, sem exceção, respondem a certos estímulos e operam segundo princípios biológicos e psicológicos específicos. Quando você entende isso, pode construir relacionamentos mais realistas e protegidos. Agora, o segundo erro é ainda mais profundo, e eu chamo de a falácia da responsabilidade total. É quando você acredita que o comportamento dela é completamente determinado pelas suas ações. Se ela está feliz, é porque você está fazendo tudo certo. Se ela está insatisfeita, você está falhando. E se ela traiu? Bem, você deve ter feito algo terrível para merecer isso. Esse erro é particularmente destrutivo, porque coloca um peso impossível nos seus ombros. Conheço um cara que passou 2 anos em terapia, tentando descobrir o que tinha feito de errado para forçar sua namorada a traí-lo. Ele mudou tudo em si mesmo. Seu corpo, seu trabalho, sua personalidade. Ele literalmente se transformou em outra pessoa, tentando ser bom o suficiente para que a próxima mulher não o traísse. O problema com essa mentalidade é que ela ignora algo fundamental. A agência individual dela, mulheres não são robôs programados para responder mecanicamente aos seus inputs. Elas são seres humanos com seus próprios desejos, fraquezas e escolhas. Algumas mulheres vão trair independentemente do que você faça, porque a decisão de trair vem de dentro delas, não de você. Isso não significa que você não tenha nenhuma responsabilidade na dinâmica do relacionamento. Claro que tem. Mas existe uma enorme diferença entre contribuir para problemas no relacionamento e ser responsável pelas escolhas morais dela. Ela sempre teve opções: conversar, pedir terapia de casal. Terminar honestamente, a traição foi uma escolha dela, não uma consequência inevitável das suas ações. Presta atenção nesse próximo erro porque ele é quase universal entre homens traídos. Eu chamo de o mito da monogamia natural feminina. É a crença de que as mulheres são naturalmente mais monogâmicas, mais fiéis e menos interessadas em variedade sexual do que os homens. Que homens são naturalmente propensos a trair, enquanto mulheres só traem quando algo está profundamente errado no relacionamento. Esse erro vem de décadas de condicionamento cultural e filmes românticos. Nos contaram que mulheres são seres emocionais que só se interessam por sexo quando há amor envolvido. Que elas naturalmente buscam estabilidade e compromisso, enquanto homens é que buscam variedade. Essa narrativa é confortável, mas completamente falsa. A realidade biológica e os estudos modernos mostram algo diferente. As mulheres são tão capazes de separar sexo de emoção quanto os homens em algumas circunstâncias. São até mais propensas a buscar novidade sexual. Pensa no seguinte: quando uma mulher está numa fase fértil do ciclo menstrual, seus desejos mudam. Estudos mostram que nesse período elas tendem a se sentir mais atraídas por homens com características diferentes do parceiro atual. Quando você acredita no mito da monogamia natural feminina, você fica cego para a realidade. Você ignora a possibilidade de que sua parceira possa sentir desejo por outros homens mesmo. Estando feliz com você, você se torna complacente, achando que basta ser um bom marido para garantir a fidelidade dela. E quando a traição acontece, o choque é duplo, tanto pela traição em si, quanto pela destruição da sua visão idealizada da natureza feminina. O caminho saudável é aceitar que mulheres, assim como homens, têm impulsos e desejos complexos, que a fidelidade não é um estado natural, mas uma escolha consciente que ambos precisam fazer todos os dias. Quando você entende isso, para de se surpreender com comportamentos que antes pareciam incompreensíveis. E olha,
Tem outro erro que destrói relacionamentos, que eu chamo de a armadilha da segurança eterna. É quando você acredita que uma vez conquistada a mulher, uma vez oficializado o relacionamento, você pode relaxar e parar de ser o homem que a atraiu inicialmente. Você acha que o anel no dedo, o certificado de casamento ou os filhos garantem que ela sempre estará lá. Vejo isso acontecer o tempo todo. O cara conquista a mulher sendo confiante, tendo o propósito, mantendo um físico decente, sendo socialmente interessante. Depois, aos poucos, ele vai se acomodando, para de ir na academia. Começa a dedicar todo o seu tempo livre a videogames ou Netflix. Deixa de ter ambições próprias, para de surpreendê-la. Assume que o relacionamento está garantido. Um amigo meu, depois de 5 anos casado, tinha virado praticamente um móvel da casa. Passava os fins de semana inteiros no sofá, de bermuda velha, falando apenas sobre contas e problemas. Quando sua esposa começou a se arrumar mais para o trabalho, ele nem notou. Quando ela começou a falar de um colega novo, ele mal prestou atenção. Ele estava tão seguro na sua posse que não percebeu que ela já estava emocionalmente investida em outro homem. A verdade dura é que a atração feminina não funciona como um interruptor que, uma vez ligado, permanece assim para sempre. É mais como uma chama que precisa ser constantemente alimentada, no momento em que você para de ser o homem que ela admirava e desejava. Você abre espaço para que outro homem ocupe esse lugar. Isso não significa que você precisa viver paranoico ou ser alguém que não é. Significa entender que relacionamentos são dinâmicos, não estáticos, que você precisa continuar evoluindo, surpreendendo, mantendo o mistério e a admiração vivos, não por medo de perdê-la, mas porque é assim que relacionamentos saudáveis funcionam. E o erro mais fatal de todos, o que realmente destrói qualquer chance de construir relacionamentos saudáveis, é o que eu chamo de negação da hipergamia feminina. Esse é o erro de ignorar ou negar que existe um impulso natural nas mulheres de buscar o melhor parceiro possível e de potencialmente trocar um parceiro por outro de maior valor percebido. A hipergamia não é algo ruim em si, é simplesmente um mecanismo evolutivo ao longo da história humana. As mulheres que escolheram os melhores parceiros disponíveis tiveram mais chances de ver seus filhos sobreviverem. Esse instinto continua operando hoje. Mesmo que o contexto tenha mudado completamente, o problema é que muitos homens negam completamente essa realidade. Eles acham que amor verdadeiro significa que ela nunca mais vai olhar para outro homem, nunca mais vai comparar, nunca mais vai se sentir atraída por alguém que demonstre maior valor. É como acreditar em contos de fadas. Um exemplo clássico que vejo repetidamente. O cara para de crescer na vida, ele se acomoda num emprego medíocre, para de ter ambições. Deixa que ela tome todas as decisões. Vira basicamente um filho para ela, não um parceiro. Enquanto isso, ela está evoluindo na carreira, conhecendo homens novos, expandindo seus horizontes. Em algum momento, ela conhece um homem que demonstra maior propósito, maior confiança, maior direção na vida. A atração por esse novo homem não é uma decisão consciente dela. É uma resposta quase automática. Quando você nega a hipergamia, você se torna vulnerável. Você para de investir no seu próprio valor. Você para de ser o prêmio. E eventualmente, ela vai perceber isso também. Não é que ela acordou um dia e decidiu te trair. É que, aos poucos, você deixou de ser o homem de maior valor em seu ambiente. E o instinto dela respondeu a isso. Entender a hipergamia não significa viver com medo ou ressentimento. Pelo contrário, significa trabalhar constantemente em si mesmo, não por ela, mas por você. Significa entender que o melhor antídoto contra a traição
Não é controle ou ciúmes, mas ser continuamente a melhor versão de si mesmo. O tipo de homem que naturalmente inspira lealdade, a gente viu que tem esse erro de acreditar que sua mulher é uma unicórnio diferente de todas as outras. Depois aquele erro de achar que você é totalmente responsável pelo comportamento dela. Também vimos como é perigoso acreditar que mulheres são naturalmente monogâmicas e como é fatal se acomodar achando que o relacionamento está garantido. E, finalmente, como negar a natureza hipergâmica feminina deixa você vulnerável. Se você continuar cometendo esses erros, está se preparando para uma vida de decepções amorosas. Você vai continuar investindo em relacionamentos baseados em fantasias, não na realidade. Vai continuar sendo pego de surpresa por comportamentos que são perfeitamente previsíveis quando você entende a natureza feminina. E o pior, vai continuar se culpando por coisas que estão além do seu controle. Mas quando você elimina esses erros da sua mentalidade, tudo muda. Você começa a construir relacionamentos baseados na realidade, não em contos de fadas. Você para de se surpreender com comportamentos previsíveis. Você foca sua energia no que realmente importa: ser a melhor versão de si mesmo. E, paradoxalmente, quando você para de fazer do relacionamento o centro da sua vida, quando para de temer a traição, você se torna o tipo de homem que naturalmente inspira fidelidade. Olha, esses 5 erros que eu mostrei são só a superfície de um problema muito mais profundo. A maioria dos homens foi criada com uma visão completamente distorcida sobre como mulheres realmente funcionam. Nos alimentaram com filmes românticos, músicas de amor eterno e conselhos bem intencionados, mas totalmente desconectados da realidade biológica e psicológica feminina. E isso não é culpa das mulheres. Elas são como são por razões evolutivas profundas. O problema é que ninguém nunca sentou com você para explicar como navegar nessa realidade. Como construir relacionamentos que funcionam com a natureza feminina, não contra ela. Eu criei um material onde eu te mostro não só como evitar esses erros, mas como usar esse conhecimento para construir relacionamentos muito mais satisfatórios e protegidos. Não é sobre manipular ou controlar mulheres. É sobre entender a realidade como ela é e trabalhar com ela, não contra ela. Nesse material, você vai aprender exatamente como identificar mulheres que realmente valem seu investimento emocional, como estabelecer limites saudáveis desde o início, como manter a atração viva por anos, não apenas meses, e mais importante, como nunca mais ser pego de surpresa por comportamentos que são perfeitamente previsíveis quando você entende a natureza feminina. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Você quer realmente entender como as coisas funcionam, não apenas repetir os mesmos erros, esperando resultados diferentes. Por isso deixei o link fixado no primeiro comentário. É só clicar. A escolha é sua, mano. Ou você continua acreditando em contos de fadas e sofrendo as consequências. Ou você encara a realidade e aprende a navegar nela com sabedoria. Te vejo do outro lado ou no próximo vídeo. É isso. Até a próxima.